texto muito conhecido, Jó capítulo 1, é um texto muito conhecido. Eu creio que você já deva ter ouvido muita mensagem dentro desse texto, mas eu estou convencido também de que Deus não somente pode, mas eu creio que Deus também quer falar um pouco mais dentro desta passagem bíblica para a minha vida e para a sua vida. Então abra sua Bíblia aí, se você tiver com a Bíblia na mão, próximo aí. Jó capítulo 1, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que é interessante, queridos, nós lemos dentro desse texto da palavra de Deus o livro do patriarca Jó no seu primeiro capítulo. Jó, ele é um texto tremendo porque ele mostra com maestria muito do caráter de Deus, de como Deus opera, de como Deus trata os seus servos, mesmo no momento rígido do sofrimento. O que é interessante e me chama a atenção é que quando eu paro para ler esse livro, do prólogo ao epílogo, do começo ao fim, eu vejo um homem convicto da sua fidelidade a Deus. Eu vejo um homem convicto da sua fé em Deus. Ele era morador da terra de Uz. O seu conhecimento se dava por duas situações. Ele era muito conhecido pelos habitantes daquela terra. E o seu conhecimento se dava por duas situações. Primeiro, pela sua situação financeira. Jó era um homem mais rico do Oriente. Ele possuía 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. O segundo, Jó ele era conhecido também porque ele tinha uma família muito abençoada. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas que eram muito unidos uns com os outros. Mas Jó não se destaca apenas por a sua situação financeira ou pela sua família abençoada. Jó era um homem reto, sincero, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó, ele era um homem poderoso financeiramente, mas também era um homem obediente a Deus. Ele vivia em retidão e tinha um compromisso sincero com Deus. É interessante que um homem que tinha um objetivo na vida, que era de servir o Senhor incondicionalmente. Todos admiravam Jó, todos os amigos de Jó olhavam e viam o quanto ele era temente a Deus, o quanto ele era abençoado, o quanto ele era temente. Mas um certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus. Guarda essa parte, porque lá no meu canal no YouTube eu vou explicar e vou ministrar ao seu coração a interpretação desse texto, tá bom? Desse ponto aqui, mas é lá no YouTube, outra oportunidade. Vamos lá. Um certo dia, Deus faz uma reunião no céu e convoca os filhos de Deus a se apresentar. E veio dentre eles Satanás. Então o Senhor diz a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Eu creio que Deus, todo orgulhoso, disse a Satanás: observastes o meu servo Jó? Eu creio que Deus se orgulha de crente fiel. Deus se alegra quando você se desvia do mal, quando você se desvia do pecado, para servir uma vida de retidão. Observastes o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás respondeu: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, em vão? Porventura não o cercaste de bens a sua casa, tudo quanto tens? A obra das suas mãos o abençoaste? Os seus bens cada vez é mais aumentado sobre a face da terra? Existem pessoas, queridos, que querem ser abençoados, que querem que as portas se abram para a sua vida, querem que Deus traga a resposta do seu problema, mas não querem ter uma vida de integridade e de compromisso com Deus. Quando se fala em santidade, quando se fala de vida com Deus, acha que é um exagero, que é fanatismo. Mas o que é santidade? O que é a santidade? Santidade é viver cada vez mais afastado do pecado e cada vez mais perto de Deus. Ou seja, cada vez mais afastado do sistema pecaminoso desse mundo, do modismo mundano e cada vez mais perto de Deus, cada vez mais afastado do sistema de Satanás e cada vez mais perto de Deus. Mas o que eu faço para estar perto de Deus? Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Estar perto de Deus é orar mais, é jejuar mais, é ler mais a Bíblia, é consagrar mais, é ter mais intimidade de relacionamento com Deus. O inimigo tem que reconhecer que Deus é na sua vida. Satanás disse: toca nele, toca que ele vai indagar, toca que ele vai murmurar, toca nele e ele vai blasfemar contra o teu nome. Então o Senhor permitiu
permitiu Satanás estendesse a mão sobre Jó e tocasse em tudo quanto ele tinha, em tudo quanto o patriarca tinha. A partir daquele momento, a fé de Jó passa a ser provada, a fé de Jó passa a ser questionada, a fé de Jó neste momento passa a ser experimentada. Então veio um mensageiro naquele exato momento e disse: Jó, os bois lavravam e as jumentas passeavam, pastavam, todos juntos. De repente veio os sabeus e levaram todos eles e mataram todos os seus servos ao fio da espada. Se nós trouxéssemos e fizéssemos uma conjectura e trouxéssemos para os dias de hoje, era mais ou menos assim: Jó, o teu carro foi roubado e agora você está a pé. Você não tem mais como se locomover com seu automóvel porque o ladrão veio e roubou o seu carro. Estando este ainda falando, veio outro mensageiro e disse: o fogo caiu do céu, Jó, e queimou todas as ovelhas e os servos. Somente eu escapei para te trazer a notícia. Ou seja, Jó, a sua empresa faliu, Jó. Você não tem mais dinheiro, a sua empresa pegou fogo, você não vai ter que fechar as portas, você faliu, não tem mais jeito para você. Financeiramente falando, você está acabado. E quando este ainda falava, veio outro e disse que os caldeus vieram em 3 bandos e levaram todos os camelos e mataram todos os servos ao fio da espada, e somente aquele servo escapou para trazer a notícia. Ou seja, é mais ou menos assim: todos os teus bens materiais foram roubados e você não tem mais nada. Perdeu a sua casa, perdeu o seu carro, perdeu os seus bens, a conta do banco está no vermelho. Imagina como ficou o coração deste homem. Imagine como ficou o coração deste homem com tantas perdas em tão pouco tempo. Imagine como estaria o seu coração se você passasse por uma situação igual a dele. Imagine se fosse comigo e com você uma situação como essa. Seria difícil, na verdade. E ainda como se não bastasse, veio outro mensageiro e disse: Jó, Jó, todos os teus filhos e filhas estavam na casa do teu filho mais velho, e veio um vento forte e ele derrubou a casa sobre todos os teus filhos. Imagina comigo, 10 caixões, um do lado do outro. Será que você consegue entender a tristeza desse homem? Será que você consegue entender, colocar dentro da sua cabeça o que este homem estava passando naquele momento? Quantos crentes, se passassem pela mesma situação, entrariam em desespero e murmuraria? Diriam: por que, Deus? Se justificariam dizendo: eu sou fiel e tantos anos eu te sirvo. Muitos diriam: por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor está deixando eu passar por isso? Eu canto, eu toco, eu prego, eu te sirvo. Por que o Senhor me deixou? Quantos crentes, se passassem pela mesma situação, indignados, sairiam da igreja? Mas Jó, ele não fez dessa forma. Tantas pessoas iriam embora dizendo que Deus o abandonou, mas Jó não agiu dessa forma. Ele rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça, em sinal de humilhação, lançou-se no chão e adorou ao Senhor e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito, bendito é o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está falando conosco aqui nesta noite. A você que tem passado por situações difíceis, quem sabe você está aqui nessa noite e tem indagado a Deus por que você está passando por tanta prova, por tanta luta. Mas o Espírito Santo de Deus diz expressamente a você nesta noite, para que essa prova que você está vivenciando, que Ele colocou isso apenas para te aperfeiçoar para uma grande obra. Deus tem uma grande obra a fazer na tua vida, e isso é só o momento do processo que Deus está te preparando para um outro patamar. Segunda vez, Deus faz uma reunião e dentre eles estava Satanás. Observaste os meus servos Jó, reto, temente a Deus, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa? É Deus quem dá testemunho da vida de Jó. Deus dá testemunho quando você se desvia do pecado. Deus se alegra quando você diz não para os prazeres do mundo. Deus, ele se alegra. Você, quando diz que você não nega Deus em meio às adversidades, quando você não envergonha o evangelho, mas Deus coloca aquilo para você passar pelo teste. Satanás muitas das vezes tem te tentado, mas você não tem negado o nome do Senhor, glorificado, exaltado é o nome de Deus. Então Satanás respondeu: tudo quanto tem, o homem dará pela sua vida. Deus permitiu então Satanás tocar na saúde de Jó. Satanás feriu Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça, e Jó começou a sentir muita dor. Grave isso aqui agora, no capítulo 7, versículo 4.
4, Jó não conseguia dormir porque sofria de insônia. No capítulo 7, versículo 11, ele sentia muita angústia. No capítulo 7, verso 13, ele sentia ansiedade. No capítulo 7, versículo 14, ele sentia pesadelos horríveis, ele tinha pesadelos e sonhos terríveis. No capítulo 9, versículo 17, aumentava sua chaga por todo o seu corpo. No capítulo 9, versículo 18, ele tinha dificuldade de respirar. No capítulo 19, versículo 18, Jó era desprezado por todos os habitantes da terra. Jó, no capítulo 19, versículo 20, Jó perdia muito peso, ficou magro demais. No capítulo 30, versículo 17, ele sentia dor nos ossos. Jó sentia dores terríveis que impossibilitava de dormir. Imagine como estava o psicológico, o psicossomático desse homem. No capítulo 3, versículo 24, ele gemia muito. No capítulo 2, versículo 8, ele coçava a chaga com um pedaço de telha. Jó passou por tudo isso, cerca de 8 meses, desde o dia que começou aquele momento de perdas até o final daquele tempo em que Deus começa a exaltar Jó. Foram 8 meses de chagas, 8 meses de sofrimento, 8 meses de perda, mas em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor, em nenhum momento, muito pelo contrário, ao invés de blasfemar, no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Ninguém pode impedir você de receber a sua bênção. Não tem patrão, não tem demônio, não tem governo, não tem diabo, só você crê. Se você crê, enalteça o nome do Senhor e creia que Deus está trabalhando na tua vida. Meus queridos, eu prometo que vou ser rápido esta noite, mas eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração e aqui eu entro na mensagem. E é baseado nessa história, neste texto que eu acabei de compartilhar com você, que eu quero falar ao teu coração. O tema é: quando a tribulação vem, o que fazer? Muitas das vezes nós nos deparamos a situações difíceis na nossa visão humana, que é impossível de resolver. Na visão humana, Jó não merecia passar por aquela situação. Na visão humana, Jó não tinha necessidade alguma de passar por aquilo, porque ele não tinha feito nada para merecer aquilo. Não foi um castigo de Deus. Muitos podem pensar que Jó iria blasfemar contra Deus por conta de estar passando por aquela situação, mas pelo contrário, Jó adorou, Jó exaltou o nome do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Sabe o que eu aprendo? É que a alegria do crente, ela não vem do exterior, ela vem do interior. As adversidades, os obstáculos da nossa vida não podem destruir a nossa alegria, porque é muito fácil cantar quando tudo vai bem, é muito fácil cantar, orar, vir à igreja quando tudo vai bem, quando nós estamos na bênção, quando estamos com saúde, a conta bancária está cheia, o tanque do carro está cheio, o carro está na garagem, a casa está paga. Mas Deus está procurando adoradores que o adorem em meio às adversidades. Quando não tem mais saída, não murmura, mas o adorem em espírito e em verdade. Talvez já disseram que a tua situação ministerial não tem mais jeito, que a tua vida financeira, familiar, de saúde não tem mais jeito, o teu casamento está se acabando, mas eu quero te dizer nessa noite, na autoridade da palavra e do nome de Jesus, que a última palavra vem de Deus. A última palavra não vem do fofoqueiro, do caluniador, a última palavra não vem de qualquer pessoa ao nosso redor que tenha pensado que para você não tem mais jeito. Quem é o homem para dizer nunca mais? Deus tem a última palavra a dizer ao teu respeito. Quando a tribulação vem, o que é que nós podemos fazer? Quando a tribulação chegou na vida de Jó, ele não blasfemou, mas sim o adorou. Quando a tribulação vem, primeiro, anota aí, guarda aí para você: adore em meio às adversidades. Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Filipenses, Paulo está preso em Roma, na masmorra de Roma, esperando o julgamento. E por 16 vezes nessa epístola, Paulo ele fala para os irmãos regozijar, se alegrar no Senhor. Ah, querido, como é que pode uma pessoa estar na prisão, uma pessoa que está presa, esperando o julgamento, dizer para os outros que estão em liberdade se alegrar no Senhor? Paulo tinha um pensamento diferenciado em relação às tribulações e às adversidades da vida. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Olha como que Paulo encara a tribulação e as adversidades, leve e momentânea. Paulo foi apedrejado, foi amarrado no tronco, sofreu naufrágio, foi mordido por cobra, foi açoitado, foi apedrejado, foi humilhado, e ele diz que a tribulação dele é leve e momentânea. Para Paulo, a tribulação e a adversidade são oportunidades de aprimoramento e de crescimento espiritual.
Porque muitas das vezes quando vem a tribulação, a gente pensa que Deus não está nos vendo, que Deus se esqueceu de nós, ou que é juízo de Deus para a nossa vida. Paulo tinha uma escala de valores correta na sua vida, porque eu penso que para Paulo dizendo que a tribulação e a adversidade para ele são oportunidades de se estruturar, de se aprimorar, de crescer espiritualmente. Pastor, isso é base para nós? É sim. Olha o que Paulo diz em Romanos 5,3: porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz a paciência, paciência experiência, e a experiência esperança, e a esperança não traz confusão, pelo amor de Deus que está derramado aos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim como Jó, Paulo, se eu e você quiser termos um estilo de vida diferenciado, um estilo de vida alegre, conserte a tua escala de valores. Conserte a tua escala de valores e tenha um foco na vida. E o teu foco não pode estar nos problemas e nas adversidades. Todas as vezes que você alimenta a tua mente, aquilo que eu vejo e ouço alimenta aquilo que eu penso, e aquilo que eu penso determina aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço, olha, grave isso aqui, aquilo que eu faço manifesta aquilo que eu sou. Então conserte a tua escala de valores. Quem sabe você está olhando para o problema, para a prova, para a luta, e está dizendo é muito grande, eu não vou aguentar. E Deus está te dizendo nessa noite: se alegre na minha presença. Não tem luta e não tem prova que seja maior que a minha graça sobre a tua vida. Nenhuma adversidade é maior do que os sonhos, os objetivos que eu tenho preparado para você. Aleluia. Segundo lugar, quando a tribulação vem, o que fazer? Utilize os instrumentos espirituais que Deus nos deu. São 4. Quais são? Primeiro instrumento espiritual, a oração. Mateus 21:22 diz: é tudo que pedirdes na oração, crendo recebereis. Segundo Crônicas 7,14, um texto conhecido: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Jeremias 29:12 diz: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Segundo instrumento espiritual, a fé. Marcos 9:23, Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Terceiro instrumento espiritual, palavra de Deus. Deus te deu a palavra. A Bíblia Sagrada não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia por excelência. Quer receber uma profecia de Deus? Vá para a palavra de Deus. Deus sempre tem uma mensagem ao teu coração. João 15:7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Hebreus 4:12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é como qualquer espada de 2 gumes que penetra até a junta da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Salmo 119, versículo 140 diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Salmo 119, versículo 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Ou seja, eu não preciso ser nenhum teólogo, não preciso ser nenhum bacharel em teologia para entender que Deus está falando comigo. Quarto instrumento espiritual, a autoridade espiritual que Deus te deu. Lucas 24:49, Jesus diz: ficai-vos em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 10:19 diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você tem autoridade espiritual. Use a autoridade espiritual que Deus te deu para vencer as adversidades desta vida. Poder para vencer o pecado, poder para vencer o mal, poder para vencer o diabo, poder para vencer a carne. Vida poderosa, você tem poder. Use a autoridade espiritual que Deus te deu. Terceiro lugar, quando a tribulação vem, saiba que Deus está no controle.
Salmo 19, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Isaías 45, 12, a palavra de Deus nos diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas palavras estenderam, as minhas mãos estenderam os céus, e todos os meus exércitos dei as minhas ordens. Isaías 43, 13, um texto conhecido: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus na tua vida. Isaías 41, 10 diz: não temas, pois sou contigo, não te assombres, pois sou teu Deus, eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Deus está no controle da tua vida. Deus já via você antes mesmo de você existir. Salmo 139, versículo 16: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Mateus 10:30 diz que todos os fios da nossa cabeça estão contados e nenhum cai sem que ele autorize. Deus sabe o que você precisa e Ele te dá o que você necessita. Receba essa palavra. Salmo 104, verso 27 diz: todos esperam de ti que lhes dê o sustento em tempo oportuno. Atos 17, 25 diz: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Se eu e você estamos aqui hoje, neste momento, é porque Deus permitiu. Se você respira, querido, é Deus. Se você anda, é Deus. Se você fala, é Deus. Se você come, é Deus. Se você tem saúde, é Deus. É Ele que tem, é Ele que dá, é Ele que sabe, é Ele que transforma, é Ele que opera. Ele é o teu Deus que está no controle de todas as coisas na tua vida. Quarto, a tua vitória para Deus é uma questão de honra. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Entenda isso aqui, vou finalizar daqui a pouco. Em tudo quanto Jó tinha, porque Deus fala da sua soberania, fala da sua onisciência, e já sabia que Jó conseguiria, dentro da sua soberania, dentro da sua onisciência, Deus já sabia que Jó conseguiria vencer aquela adversidade. Muitas das vezes eu e você passamos por adversidades no trabalho, passamos por adversidades em casa, na escola, na nossa saúde, dentro do nosso convívio familiar e conjugal, e nós nos sentimos como que sobrecarregados, pensamos que nós não vamos conseguir, mas Paulo falou em 1 Coríntios 10, 13, não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Talvez você entrou aqui nessa noite, nessa live, e está pensando em desistir, está pensando em parar, está pensando em chutar o balde, abandonar tudo, sair, mas Deus manda eu te dizer nessa noite que esta batalha não é tua, é do Senhor. Esta guerra não é contigo, esta guerra é contra o diabo, é contra Satanás, não é tua. Deus está trabalhando por você. Quando Satanás acusou Deus de comprar a adoração de Jó, entenda isso aqui, e acusou Jó de adorar a Deus por interesse, Satanás não estava tocando em Jó. Entenda isso aqui, grave isso aqui, e por favor, guarde isso aqui, anota, porque isso aqui é muito forte. Deus, olha só, foi acusado por Satanás de comprar a adoração de Jó, e Satanás acusou Jó de adorar a Deus por interesse. Satanás não estava tocando em Jó, Satanás estava tocando no caráter de Deus, porque Deus não se vende, Deus nunca se vendeu, Deus nunca precisou abençoar ninguém para receber vitória. Deus nunca foi adorado por conta das suas benesses. As bênçãos de Deus na nossa vida é bônus daquilo que é o nosso relacionamento com Ele. Deus sempre foi adorado por amor, Deus sempre foi adorado por gratidão, Deus sempre foi adorado por reconhecimento. O diabo, ele quer te desestabilizar. O diabo, ele quer roubar a tua adoração. Ele quer roubar a adoração da tua boca. Pelo diabo, eu não estaria aqui hoje. Pelo diabo, ele já tinha destruído a minha vida, tinha acabado com o meu ministério, tinha acabado com a minha alegria, tinha acabado com os meus sonhos. A adoração a Deus não é só simplesmente nós acharmos que tudo vai ser bênção, mas no momento do rijo sofrimento, Deus nos garante a vitória. A adoração a Deus não é apenas o glória a Deus, aleluia também. A adoração a Deus é com o seu louvor. A adoração a Deus é com o seu talento. A adoração a Deus é com as suas atitudes, com a sua alegria, com a sua esperança, com a sua vida. O diabo quer que a sua vida deixe de adorar. Quando você acorda pela manhã e não agradece, quando
você não louva a Deus ao longo do dia, muitas das vezes o diabo está lá aplaudindo. Por quê? Porque ele está conseguindo, com meio de tanta luta e adversidade que nós temos vivenciado, ele está conseguindo calar com que a nossa vida deixe de adorar. Quando chegar o dia em que as pessoas te desprezarem, adore. Quando chegar o dia que não gostarem de você, adore a Deus. Quando chegar o dia que você não conseguir mais cantar, adore. Quando não te deixarem cantar mais, não deixarem você adorar mais, quando não te derem oportunidade para pregar, para falar da palavra de Deus, adore a Deus. Quando não te dão emprego, adore. Quando te humilham, adore. Adore que o diabo cai por terra. Adore a Deus com dinheiro, adore a Deus sem dinheiro. Adore a Deus na vitória, adore a Deus na tribulação. Adore a Deus com amigos, adore a Deus sem amigos. Adore a Deus na alegria, adore a Deus na dor. Adore a Deus, porque Deus está te moldando dentro deste processo, para que o inimigo entenda e veja que Deus está no controle de todas as coisas na tua vida. Ei, querido, Deus permitiu o diabo tocar em alguém aqui nessa noite. O inimigo muitas das vezes possa tentar tocar na tua família, no teu filho, na tua saúde, no teu emprego. Usou alguém para te humilhar. Toma na cara, diabo. O diabo está perdendo mais uma, porque você está adorando a Deus. Você está enaltecendo o nome do Senhor. Se você ainda não deu glória a Deus hoje, abre a tua boca aí onde você está e dá um belo de um glória a Deus aí, que o diabo está caindo por terra. Ó, você adorando aí, ó, você exaltando aí. O diabo está sendo envergonhado mais uma vez. Não tem capeta, não tem lapeta dos infernos que vai impedir você de adorar. Adore, exalte, enalteça o nome do Senhor. Talvez para alguém você está me ouvindo aqui, mas mesmo assim dentro da tua mente você está dizendo: para mim acabou. Para alguém o seu casamento acabou. Para alguém o seu ministério não tem mais jeito. Para alguém você nunca vai chegar lá. Para alguém, mas Deus está te dizendo nesta noite: vai nesta tua força, porque eu sou teu Deus, eu sou teu general, eu sou teu companheiro, eu sou teu médico, eu sou teu amigo, eu sou o calor do teu frio, eu sou o pão do teu deserto, eu sou o Deus Todo-Poderoso que está no controle da tua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite e está se sentindo sozinho, mas saiba no Salmo 30, verso 5, dizendo: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor é quem te guarda de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus não te deixa sozinho. Capítulo 42, verso 10. Estou encerrando. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Para você entender o tempo, desde o primeiro dia em que Jó começa a perder tudo, até o final da chaga, quando Deus começa a exaltar, foram 8 meses de sofrimento. Mas a partir final daqueles 8 meses de sofrimento, começa o tempo que Deus vira o cativeiro de Jó e começa a dar tudo em dobro para Jó. O Senhor deu tudo em dobro. Durou 40 anos para que Jó conseguisse concretizar todo aquele processo de Deus na vida dele. O Senhor deu tudo em dobro que o diabo havia roubado. Hoje o Senhor está virando o cativeiro de gente aqui. Hoje Deus está virando a página da história de pessoas aqui nessa noite. Hoje Deus está escrevendo uma nova história para alguém que está me ouvindo aqui agora. Ele está renovando a tua alegria agora. Ele está renovando a tua esperança. Ele está renovando a tua expectativa. Deus tem todas as saídas para as problemáticas da nossa vida. Assim como Jó, quando você estiver no meio das adversidades, espere o tempo que for preciso, porque o Senhor um dia vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ali não haverá dor, nem pranto, nem morte, nem sofrimento, porque já as primeiras coisas se passaram e o céu é lugar de alegria, de felicidade, de vida, de eternidade em eternidade. Esta prova que você está vivendo, esta prova não é nada comparado à eternidade. Está na prova, querido, olha para a eternidade. Está na luta, olha para a eternidade. Está num momento difícil, olha para a eternidade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu quero que tudo que Deus tem para minha vida aconteça só aqui nessa terra, eu sou considerado uma pessoa miserável. Olha o que Paulo diz em Romanos 8,18: para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 de João 3,2 diz assim: amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando Ele
ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e assim como ele é, o veremos.